O Instituto Unibanco promove uma nova série de webinários, Educação para Juventudes. Gestores, especialistas e educadores discutem temas relevantes para uma nova organização da educação pública para os jovens. Toda quarta, às 16h. Semanalmente, um novo evento no nosso canal do YouTube. Ative o sininho de notificação e não perca! Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, na quarta-feira, às 16h, para conversar com vocês, aqueles, especialmente os trabalhadores da educação pública. Queria agradecer a presença de vocês. Queria dizer que aqueles que já estão aqui conectados com a gente, convidem seus amigos, certo? Nas experiências do ano passado, certo? Tivemos muitos retornos que convidar, mesmo que em cima da hora, assim, falar, é uma boa conversa que está aqui acontecendo, tem engajado as pessoas nessa conversa. Muito bem, nós aqui, mais uma coisa, é assim, eu sou Maju Azevedo, sou uma mulher branca, de 57 anos, uso óculos, tenho cabelo castanho, grisalho, estou aqui na minha casa, tem uma parede branca e um espelho que mostra a minha estante, da qual eu tenho bastante orgulho dos livros que ali estão. Começamos hoje o nosso segundo webinário da série deste ano do Instituto Unibanco, que é a série Educação para Juventudes. Essa série ela tem o objetivo de nos convidar a conversar sobre que novo modelo de educação precisamos pensar, considerando essa situação que a educação foi compelida aí pela pandemia, né? Vivemos uma situação difícil em relação à pandemia e que demandou muitos desafios para a educação, certo? A pandemia nos forçou a lidar com essa situação de distanciamento, certo? Considerando que a presença é uma questão fundamental para a educação, para a aprendizagem. Esse ciclo, ele vai se desenvolver ao longo do ano, certo? Às quartas-feiras, às 16h, e ele vai aprofundar discussões durante o ano aí. Então, portanto, também convocamos vocês, aqueles que nos estão assistindo, para sugerir temas que para vocês são importantes de serem discutidos. Hoje, vamos conversar sobre perspectivas efetivas de aprendizagem para todas e todos os estudantes, todas e todos jovens, certo? Esse tema ele vai contar com convidados muito importantes, certo? Que é o professor Roberto Lente, a professora Kátia Smolli e o professor Jorge Lira, que estão aqui conosco. O ano letivo de 2021, certo? Ele começou sem que a pandemia tivesse acabado, certo? Sem que a gente pudesse retomar atividades presenciais, certo? Com muitas informações sobre a desigualdade que ela está sendo vivida em todas as redes de ensino, porque a gente tem um conjunto de estudantes aí sem acesso aos recursos necessários para poder estar se conectando virtualmente, certo? Então, começamos o ano de 2021, as redes, nesse momento, estão iniciando o ano letivo de 2021, algumas finalizaram aí no início do ano, o ano letivo de 20, e esse seminário, esse webinário aqui, ele pretende dialogar sobre as questões da aprendizagem, e daí, para isso, certo? A gente pensou em questões que são questões simples de serem feitas,
certo? E bastante complexas de serem respondidas. Questões simples como é que a gente aprende, certo? O que a ciência já conseguiu conhecer, desvendar aí sobre como é que a gente aprende? A outra coisa, quais são as coisas relevantes, importantes para serem aprendidas aí na educação básica? Essa também é uma questão que já discutimos bastante. E, por último, como é mesmo que a gente consegue saber se aquilo que a gente está entendendo importante ser aprendido está sendo aprendido pelos estudantes? Então, são questões que atravessam aí o desafio do ensino, certo? E que são questões simples, que a gente faz sempre, mas são questões muito complexas do ponto de vista da gente poder ir formulando e dialogando sobre isso. Muito bem. Eu queria, então, fazer um caminho que é assim, a nossa organização, para quem já nos assistiu em 2020, ela é uma organização assim, a gente tem uma fala de cada um dos nossos convidados, certo? Com um tempo combinado com eles, uma pergunta combinada, aí uma fala de 15 minutos. Então, cada um deles vai ter 15 minutos, certo? Para discorrer, certo? Para poder dialogar com a gente, certo? Que respostas, que coisas que eles podem compartilhar conosco, para que a gente possa entender melhor essas questões. Após isso, após a fala de cada um, certo? A gente tem uma segunda rodada, onde, a partir da fala deles, a gente gera algumas outras questões para convocá-los a dialogar com um contexto que parte dele vai vindo aí pelo chat, com questões que as pessoas que estão nos assistindo vão fazendo, e a gente tem profissionais que estão acompanhando isso para poder colocar essas informações à nossa disposição, para a gente ir dialogando, portanto, com o nosso público, certo? E depois dessas rodadas de conversa, onde eles vão ter um tempo menor, entre 2 e 3 minutos, certo? A gente tem uma rodada final com a fala deles final em relação a essa dimensão mais ampla e a experiência que eles tiveram hoje aqui nesse diálogo, certo? Muito bem, queria agradecer, lembrar novamente cada um de vocês de convide um amigo, um colega seu do trabalho, tá certo? Que dialoga com você sobre esses desafios todos que estão sendo enfrentados no cotidiano da escola pública e convide ele para essa conversa, certo? Muito bem. Eu queria começar, então, dado esse nosso rito, queria começar falando do professor Roberto Lente. O professor Roberto Lente, ele é formado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre e doutor em biofísica, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pós-doutor em neurociência pelo MIT, nos Estados Unidos. Ele coordena o laboratório de neuroplasticidade no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um grupo de pesquisa em neurodesenvolvimento no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador geral da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Professor Roberto Lente, eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar conosco os aprendizados da ciência, aquele conjunto de coisas que pode nos informar como é que a gente aprende, certo? Como é que os jovens e tal aprendem, certo? Então, queria te convidar, dizer que a palavra está com você e queria pedir para você se apresentar com a sua autodescrição. Seu microfone. Pois não, muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui envergando a minha melhor camisa de cor azul, sou barbudo e careca, e atrás de mim aqui
enorme desorganização da minha biblioteca. Então, com isso, acho que vocês me identificam. E eu vou, de imediato, compartilhar a minha tela, vou fazer uma apresentação. Espera aí um instantinho, por favor. Share screen. Aqui. Ok, estão me vendo direitinho? Bom, o título para o qual me convidaram é Como se aprende. E, em primeiro lugar, eu queria pedir licença para substituir por como o cérebro aprende. E antes que eu seja acusado e espetado como um reducionista materialista, nessa eterna briga que ocorre entre educadores e entre outras áreas da ciência também, eu devo dizer que compreendo a análise da aprendizagem e da educação como uma associação entre níveis que a gente chama níveis heurísticos distintos, que vão desde os aspectos mais reduzidos, mais reducionistas, físico-químicos, moleculares, etc., e a gente vai caminhando para complexidades mais elevadas até chegar ao nível sociológico, o nível da sociedade. E, obviamente, os profissionais de cada um desses níveis tendem a priorizar e dar mais importância ao seu respectivo nível, mas eu acredito que a verdade só surge, a realidade só se expõe a nós com toda a sua complexidade quando a gente transita entre os níveis para cima e para baixo, procurando relacionar tanto os aspectos mais reducionistas como os aspectos mais holistas desse fenômeno, que no nosso caso aqui é a educação. Isso vale, naturalmente, para todos os outros fenômenos da vida humana. Então, o conceito-chave que eu vou tratar chama-se neuroplasticidade. O que vem a ser a neuroplasticidade é a capacidade dos neurônios, dos circuitos e das redes neurais de serem modificados pelo ambiente. Como eles são modificados pelo ambiente? De várias maneiras. Aqui vocês veem apenas algumas. São a Covid, por exemplo, e o isolamento social resultante como arma para restringir a circulação do vírus é um dos exemplos mais pungentes atuais de como o meio ambiente influi sobre a aprendizagem, e a gente tem que estudar isso para mitigar as consequências dessa influência, que, no caso, é deletéria do ambiente sobre a neuroplasticidade. E a gente pode olhar isso também de uma maneira mais pictórica aqui. Vocês estão vendo aqui em cima uma escala hipermolecular, né? O DNA, a genética influi sobre a aprendizagem. Uma escala micro, que é mais celular, dos neurônios. Depois uma escala meso, que são as redes neurais. E uma escala macro, que é a chamada plasticidade transpessoal. Eu gosto de chamá-la dessa maneira. Eu vou procurar mencionar muito rapidamente, por conta do tempo, essas escalas, né, ou esses níveis heurísticos da aprendizagem e da neuroplasticidade. Então, vamos começar falando do nível mais baixo, não é o mais baixo, mas eu escolhi esse porque é mais ilustrativo, que é a chamada plasticidade sináptica. O que é isso? Todo mundo sabe que o cérebro é composto de neurônios, e os neurônios têm partes. Tem um conjunto de antenas que recebem informações de outros neurônios, são os dendritos. Tem um corpo celular, ou soma, que é o computador que reúne essas informações todas e gera um sinal emergente pela fibra nervosa, ou axônio, até o terminal, onde se encontra um segundo neurônio,
Então, e essa transmissão de informações ao longo do neurônio é feita por potenciais elétricos, que são os chamados impulsos nervosos, que representam um código digital de informações, e na ponta, contato entre um neurônio e outro, a gente tem a sinapse, que aqui é amplificada, que é bastante complexa quando a gente olha de perto, e que tem uma maquinária molecular que transforma esse código digital dos impulsos nervosos num código analógico químico que transfere a informação para o segundo neurônio que está aqui embaixo. Então, a transmissão da informação, vejam que eu estou num nível muito reducionista, mas eu depois vou chegar para cima para níveis mais holistas, né? Então, essa informação, essa transformação análogo-digital que acontece aqui é encaminhada para o segundo neurônio. Bom, a sinapse é muito variável. Essa foi uma descoberta muito surpreendente para os neurocientistas, porque achavam que era uma estrutura, uma coisa fixa, mas a gente pode ver aqui nesse vídeo que flagra as sinapses amarelinhas, que umas aparecem, outras somem, aparecem, essa fica maiorzinha. Então, elas são, isso você detecta quando você olha no microscópio. Bom, a plasticidade sináptica mais simples chama-se habituação. E é assim, a gente liga o ar refrigerado e ouve o som do ar refrigerado. Depois de 2, 3 minutos na sala, a gente não ouve mais o som do ar refrigerado, a gente habituou com ele. E isso foi estudado, todos os animais têm isso, foi estudado por esse cidadão aqui, chamado Eric Kandel, em Nova York, que ganhou o prêmio Nobel, acho que no ano 2000, e ele fez uma coisa super inteligente. Ele usou um organismo que é um gastrópodo marinho, uma lesma marinha, que tem um sistema nervoso muito simples, mas que tem habituação em outros fenômenos da aprendizagem. Então, se eu borrifar aqui o sifão desse gastrópodo com água, ele vai retrair o sifão. E isso passa por um circuito que é conhecido, né? E se eu registrar os impulsos nervosos desse primeiro neurônio, eu vejo um sinal aqui, e de registrar o segundo neurônio, eu vejo outro sinal aqui, o que significa que a informação passou de um para o outro. Se eu agora repetir essa estimulação, o sifão não vai se retrair mais, não ouço mais o ar refrigerado. Isso significa que o primeiro neurônio sensorial detectou o borrifo de água, mas a informação não passou adiante, foi bloqueada. Então, essa é uma forma de aprendizagem que esta sinapse conseguiu fazer, num indivíduo extremamente simples, de uma espécie extremamente simples. Mas isso ocorre também até nos seres humanos, já foi definido e detectado pelos neurocientistas. Só que a aprendizagem não é assim tão rápida. Ela não desaparece assim. Da outra vez que eu entrar na sala, eu vou ouvir de novo o ar refrigerado. Ela tem uma duração maior, pelo menos é o que se espera. Isso é feito em outras regiões, agora nos mamíferos mais avançados, uma região chamada hipocampo, tem outras, mas essa é uma delas, aqui em vermelho. Essa região pode ser vista de novo aqui pequenininha, ampliada aqui, e aqui a gente vê os circuitos do hipocampo. E nesses circuitos há sinapses, e nessas sinapses ocorre o mesmo fenômeno que eu acabei de descrever, e outros um pouco mais complexos. O que acontece especificamente nessas sinapses do hipocampo dos mamíferos e também, especialmente, no hipocampo humano? A informação digital dos impulsos nervosos vai passar para o segundo neurônio através dessa sinapse, que é essa pequenininha aqui, que está aqui à direita, no quadradinho, só que vai produzir uma informação que vai até o genoma do neurônio. E vai, aqui do lado de cá ampliado, o DNA vai produzir proteínas, alterar a expressão gênica, e enviar mensagens para aquela sinapse ali que foi ativada. Então, se aquela sinapse por exemplo, a criança está aprendendo a letra A, aquela sinapse passa a ser fortalecida
porque a expressão gênica produziu mensagens para ela, fortalecendo essa sinapse. Agora, imaginem, a gente tem 86 bilhões de neurônios, multiplicados por 30 mil sinapses cada uma, isso dá 2,64 trilhões de sinapses. E elas são mutáveis. Então, essa complexidade é enorme no cérebro humano e nos obriga a ir um pouco mais para cima e tratar da plasticidade das redes cerebrais, né? As redes cerebrais são compostas por milhares de neurônios, que são esses aqui, podem ser analisadas por tecnologias de registro dos impulsos nervosos que estão dentro do crânio, até de indivíduos humanos. Não vou ter tempo de falar delas, é o EEG, eletroencefalograma, uma outra que chama infravermelho próximo, que eu vou mencionar, e a ressonância funcional. E isso permite que a gente descubra que redes estão conversando no cérebro, mesmo em repouso. E, em especial, redes que são impactadas pela aprendizagem. Então, poucas pessoas se dão conta, mas existem redes dedicadas à leitura. E como a leitura é um construto da civilização, a gente não nasce com essas redes da leitura e não há tempo evolutivo para que isso tivesse ocorrido, então não é possível estudar como essas redes funcionam. Esse experimento aqui, eu vou passar rapidamente, depois a gente pode tirar dúvidas se ficarem. As regiões ativas da rede da leitura são essas, cada uma delas é analisada por um gráfico. Esse gráfico corresponde à estimulação com padrões geométricos, com palavras faladas aqui e com palavras escritas. E a comparação é entre pessoas analfabetas, aqui embaixo, e pessoas alfabetizadas, aqui em cima. Então, reparem que o cérebro delas responde igual para as palavras faladas e para esse estímulo geométrico, mas os analfabetos respondem muito mal nessas áreas que estão apontadas pelas setas, em comparação com os indivíduos alfabetizados. Então, essa é uma rede que foi plasmada pela cultura, pelo construto cultural que a gente chama de educação, e que é possibilitado pela alfabetização, obviamente, né? Então, isso fez com que a gente conhecesse essa rede com maiores detalhes e tal. Eu não tenho tempo de elaborar muito sobre isso, mas mostra bem que a neuroplasticidade impacta o funcionamento do cérebro como um todo. Vamos para cima um pouco, já na reta final da minha apresentação, falar da neuroplasticidade transpessoal. Tudo bem, as redes da leitura se moldam pelo ambiente, aprendem e se formam quando há alfabetização. Agora, de que maneira a professora ou o professor incute isso no aluno ou na aluna? De que maneira os dois cérebros conversam? Então, isso pode ser analisado fazendo um registro da atividade cerebral da professora simultaneamente da aluna. O cérebro aparece aqui, e aqui o da professora, aqui o da aluna, e aqui vai aparecer dinamicamente a atividade cerebral. A criança está aprendendo a somar números inteiros, e a professora está ensinando naturalmente. E vocês vão ver que, mais ou menos, o gráfico vai seguir daqui para cá no tempo, e nesse momento aqui vai ocorrer um evento nos dois cérebros, sincrônicos. 6, 7, 8, 9, 10. Aqui a professora pensou uma coisa, mas a aluna não. E aqui aconteceu alguma coisa no cérebro das duas, estão vendo? Ao mesmo tempo. Então, esse momento flagrou uma consonância, uma sincronia entre o cérebro da professora e o cérebro da aluna, que a gente considera que é um proxy, como a gente chama, um preditor do fenômeno da aprendizagem. Isso ainda é uma hipótese, é um estudo muito recente e que está sendo desenvolvido. E o meu último exemplo é esse aqui, em que também uma professora está falando com um aluno aqui, e o que vocês estão vendo é, novamente, a atividade cerebral, mas vocês estão vendo aqui também o diâmetro pupilar do olho do aluno
e a direção do olhar através do movimento dos olhos. Então, esse círculo verde, prestem atenção nele, ele vai se deslocar mostrando para onde o aluno está prestando atenção, porque a atenção geralmente vai junto com o olhar, tá? Atrelada ao olhar. Agora, olhem o que acontece. O aluno oscila entre a lousa e os olhos da professora. Os olhos e a lousa. Então, considerem o seguinte, a informação está na lousa e não nos olhos da professora. Então, por que o aluno olha tanto para os olhos da professora? Porque ela transmite empatia, ela transmite emoção, ela transmite motivação para entender o que está na lousa. E isso é uma evidência muito forte de quão limitado pode ser o ensino remoto. Porque no ensino remoto, principalmente se ele é feito por aplicativos, sem a presença da imagem da professora, não há essa transmissão de empatia. E provavelmente a aprendizagem é prejudicada porque metade da ativação cerebral do aluno não é exercida. Então, para colocar tudo isso que eu falei tão apressadamente, estou encerrando. As conclusões que a gente tira é que as pessoas aprendem porque o cérebro aprende porque os neurônios aprendem porque as sinapses aprendem, e as sinapses aprendem porque o ambiente muda. E o ambiente muda porque há causas naturais e intervenções sociais que promovem essa mudança. Então, esse ciclo é o ciclo da aprendizagem como visto por um neurocientista. Obviamente, esta criança aqui pode estar submetida a condições sociais muito diferentes e não tão felizes quanto o que parece aqui, e o ambiente pode causar um impacto grande nessas etapas anteriores que eu mencionei. Isso é um assunto para a gente discutir bastante importante, principalmente no momento atual. E com isso eu encerro. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, professor Roberto. Muito obrigado. Muito instigante sua apresentação. Fico pensando nos professores e diretores que estão aqui nos ouvindo, certo? Como é bacana a gente poder pensar que essa conexão que você mostra em relação ao movimento do cérebro, certo? Como essa hipótese de que naquele momento, certo, seja um momento da aprendizagem, né? Os professores e mesmo os diretores, ou seja, os profissionais que acompanham o desenvolvimento de crianças e adolescentes, certo, têm a oportunidade de ver, por vezes, certo, essa mudança que às vezes acontece de um dia para o outro, certo? Essa situação da pandemia também permitiu que muitos pais vissem essa diferença, né? A gente tem muitos relatos sobre isso, certo? Sobre os pais, apesar de enfrentar uma grande dificuldade com essa situação de aprendizado, esse momento de extrema alegria quando se é possível vislumbrar aí esse momento ou uma aprendizagem aparecendo aí no comportamento das crianças e dos jovens. Então, assim, muito obrigado, muito instigante. Temos perguntas aí na sequência, vamos ver como é que a gente consegue conversar, mas queria dar um passo aí agora em relação a essa questão e queria apresentar a professora Kátia Stocco-Smolli. Ela é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na área de ensino de Ciências e Matemática, possui mestrado em Educação na área de Didática na mesma instituição,
Fez especialização e aperfeiçoamento em matemática pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP, graduação em bacharelado e licenciatura plena pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Moema, é diretora executiva do Instituto Reúna e fundadora do Instituto Matema de Formação e Pesquisa. É conselheira do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, onde preside a Câmara de Educação Básica. É coordenadora do subgrupo de estudo de ensino médio no Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, no FONSED, associada do Todos pela Educação, membro do Movimento pela Base, membro do Conselho Administrativo da Fundação Nova Escola, foi secretária de Educação Básica do MEC e membro do Conselho Nacional de Educação. Professora Kátia, é uma honra recebê-la, certo? E, assim, sabemos dos desafios no desenho de um currículo para o ensino médio, que eles são muitos, e que esta discussão pode ser longa e certamente vai seguir nos próximos webinários, certo? Mas abrimos essa discussão, queremos abrir essa discussão aqui, certo? E perguntar, certo? O que mesmo que é importante os estudantes aprenderem? O que a gente precisa realmente ensinar para os jovens quando a gente está pensando aí no ensino médio? Boa tarde, Maria Júlia, boa tarde, Roberto, Jorge, prazer estar aqui com todo mundo, obrigado pelo convite. Olha, se eu fosse falar de um jeito bem apaixonado, eu ia dizer que era matemática, né, Maria Júlia? Vamos combinar que eles todos precisam aprender matemática, né? Mas como eu entendi que a pergunta é um pouco mais ampla do que isso, né? Então eu vou dizer que existem muitas coisas, de fato, que os nossos estudantes precisam aprender. Eu acho que nós temos que pensar esse momento em que vamos falar a respeito do que é que, de fato, os estudantes precisam aprender, porque nós não estamos num contexto normal. Então, eu queria começar dizendo que eu sou a Kátia, eu sou uma mulher branca, com cabelos curtos, lisos, castanho claro, olhos azuis, eu estou usando um vestido vermelho, eu estou usando brincos, porque eu adoro brincos, eu estou falando da minha casa e na minha biblioteca. Então, por isso, tem uma estante aqui no fundo de onde eu falo. E aí eu queria pensar com vocês o seguinte, né? Eu queria começar trazendo, eu gosto de trazer dados, e eu sempre gosto de trazer os dados, não porque seja da matemática, ou porque eu use os dados para constranger, nos constranger de alguma forma, né? Mas é porque os dados, eles são muito relevantes para nós entendermos para onde nós vamos e para nós fazermos escolhas, porque não é fácil fazer escolhas, mas nós vamos ter que fazer, né? Sempre a vida, quando se fala de currículo, significa que eu vou fazer um recorte no espaço, no tempo, um recorte que diz respeito àquilo que nós temos de interferência da ciência, da tecnologia, do mundo do trabalho, enfim, da sociedade, mas também da educação, da psicologia, da filosofia. O Roberto passou ali por alguns fatores que influem no como o cérebro aprende, e, na verdade, algumas daquelas coisas, elas vão se conformar, elas vão dar forma a como nós montamos e organizamos o currículo. Então, nós temos muitas coisas para falar, e o Brasil está vivendo um momento muito desafiador. Por um lado, aprovamos um novo ensino médio, aprovamos uma base nacional comum curricular para a educação básica, incluindo a etapa do ensino médio, e, por outro, temos esse enorme desafio do distanciamento causado pela pandemia, e ao que se soma, numa coisa que já é muito complicada, que diz respeito ao tanto que os nossos estudantes não ficam no ensino médio, o quanto muitos não chegam
quanto muitos que chegam são reprovados ou saem, e o quanto isso é grave, porque quem fica muitas vezes não aprende aquilo que deveria, que seria necessário aprender, e eu nem estou falando que seria necessário aprender porque alguém disse que era muito importante aprender um teorema, uma lei, uma relação química, alguma coisa relacionada à arte, à filosofia. Não estou dizendo isso, embora ter clareza do que os estudantes precisam aprender seja muito importante, mas eu estou dizendo assim, quem nunca chega, nós temos aproximadamente 23% da nossa juventude que nem estuda nem trabalha. Nós temos, dos jovens que conseguem chegar até a primeira série do ensino médio, quase um quarto deles vai ser reprovada ou vai evadir. Depois nós vamos ter aproximadamente 13% dos que chegam até a segunda série, que ao final da segunda série ou durante a segunda série ou vão reprovar ou vão evadir, e é muito grande ainda, quase da ordem de 10%, o número de estudantes que vai chegar à terceira série do ensino médio e ou vai ser reprovado ou vai sair. E nessa escola, que ainda é tão excludente, que é pouco inclusiva do ponto de vista de fazer com que o jovem venha e fique e aprenda, quem fica, quem termina, mesmo depois de todo esse processo de evasão de existência, quase 90% deles não sabe o que deveria saber, por exemplo, de matemática, e a menos de 70% conhece a sua língua materna como deveria conhecer. E isso que esse país nem faz as avaliações de ciências, de arte, dos outros componentes de linguagem, enfim. Então, de fato, nós temos um desafio. Nós temos um desafio de não deixar nenhum para trás, porque o Brasil passa, daqui bem pouco tempo, pelo bônus demográfico, ou seja, nós vamos ter mais adultos do que jovens, vamos ter uma população envelhecendo a olhos vistos, e os jovens não são um problema, eles são a nossa solução, eles são a esperança, e nós precisamos acolhê-los. Por isso, se eu tivesse que dizer a todos vocês uma coisa que eu escolheria para fazer acima de todas as outras, nesse momento em que, além daquilo que o nosso ensino médio já não faz, e o agravante que vem com a pandemia, eu diria para vocês, nós não podemos deixar que eles saiam. A busca ativa hoje, ela é muito importante, porque primeiro que sem aluno não tem para quem ensinar. Segundo que quem sai muito dificilmente volta. É mais importante que eles venham e que nós possamos entender essa ideia de contínuo curricular, de que eu não preciso ficar tão apegado a dizer precisa aprender o detalhe do detalhe do detalhe, mas de dizer ele precisa estar na escola, ele precisa aprender tudo o que for possível nesse tempo que nós temos. Nós precisamos fazer a melhor escola que pudermos fazer nessas condições que nós tivermos, isso é muito importante. Isso é muito importante porque nós temos um duplo esforço, superar os déficits de aprendizagem e formação desses jovens e priorizar o que será essencial. Então, todas essas unidades federativas, e eu estou muito contente de acompanhar esse processo, estão, de alguma forma, num movimento de reorganização da sua arquitetura curricular. E eu falo da arquitetura curricular porque o ensino médio ele tem essa dupla confluência, né? Não é só arrumar o currículo no sentido do que vai ensinar, mas é toda uma arquitetura que muda muito a forma do ensino médio. Então, eu passo a ter 1.800 horas, que é de uma formação geral básica comum. Eu vou ter um complemento dos itinerários formativos, eu passo a ter uma centralidade no desenvolvimento das habilidades para o trabalho, na ideia dos temas transversais, na formação e no desenvolvimento
desta pessoa por inteiro, quer dizer, não são só os conhecimentos específicos, mas eu vou passar por uma escola que me forma e que me ajuda a desenvolver o projeto de vida. Então, no meio desse cenário, nós podemos dizer, Kátia, está tudo bem? Porque começamos a implementar esses currículos em 2022, na primeira série. E, de fato, hoje temos 18 currículos entregues já para os conselhos estaduais de educação, 8 já aprovados por esses conselhos, o restante em fase final de consulta pública, de entrega também para os conselhos. Então, temos esse movimento. Mas nós não vamos poder esquecer duas coisas. Primeiro, este currículo trará altas expectativas e mudanças muito significativas para aquilo que nós estamos acostumados a respeito do que seja o ensino médio. E, por outro lado, é muito possível que os estudantes que chegarem a 2022 na primeira série do ensino médio tenham, pelo menos, perdido 1 ano e meio desta aula olho no olho a qual o professor Lentz se referia, né? Então, entender que num determinado momento nós vamos precisar priorizar, que nós vamos precisar usar um princípio que eu até gosto de brincar, né, o princípio OLX, que é desapega, é muito importante. Então, nós não podemos esquecer que essas pessoas que chegam para nós, elas estão convivendo com um mundo que é um mundo muito fascinante. Então, existe uma janela de oportunidades pelo fascínio que o mundo exerce. Esse mundo precisa conversar com a cultura do estudante, lembrar que nós temos modificações tão interessantes no mundo do trabalho e que, portanto, é muito relevante que nós façamos um equilíbrio entre o desenvolvimento das habilidades muito essenciais para os nossos componentes curriculares, sem perder de vista essa ideia de área de conhecimento, porque a área de conhecimento ela não joga fora o componente curricular, mas ela permite que, ao sentarmos juntos, nós priorizemos as grandes competências específicas de área que podem ser desenvolvidas conjuntamente, o que favorece muitíssimo uma aprendizagem integrada. Uma outra coisa que é muito importante é nós pensarmos, se eu vou ter que fazer uma espécie de redução das defasagens, eu vou ter que me fazer uma pergunta, eu vou ter que ter uma ideia de flexibilização, eu vou trabalhar com a priorização e ela não é temporal. Eu vou precisar fazer uma escolha, revendo o meu planejamento, revendo o currículo atual, que é ainda o que eu tenho para 2021, pensando assim, como é que eu faço integrações entre o que eu tenho que ensinar hoje e o que o meu estudante tem que aprender no futuro e aquilo que ele não aprendeu antes? Nós não vamos conseguir fazer tudo num ano só, em meio ano, em 2 anos. Nós vamos ter que aprender a selecionar aquilo que é relevante para a vida de hoje, para o projeto de vida, e especialmente aquilo que esteja relacionado a possibilidades interdisciplinares, que influenciem fortemente o desenvolvimento integral desses jovens. E uma coisa que é muito importante, e com isso eu vou caminhando para o final, é pensar que todas as vezes que eu penso o que ensinar, eu nunca vou poder esquecer de como o cérebro aprende. Então, não é à toa que essa lógica veio desta forma. Isto vai me fazer entender que eu preciso pensar o que ensinar, para quem ensinar, que é como é que ele aprende e quem é esta pessoa que aprende, e pensar numa didática. É muito importante a forma. Hoje, eu tenho certeza que se nós tivéssemos um pouquinho mais de tempo, o professor Lentz e eu poderíamos fazer uma relação claríssima entre a forma da aula e a forma de como o cérebro aprende. Então, o olho no olho é muito importante, mas não é necessariamente que eu vá aprender por aula expositiva. Então, projetos, metodologias integradoras, a ideia de ensino híbrido,
essa aprendizagem por problemas, que foque temas contemporâneos e que desenvolva, coloque em mobilização os saberes para que os estudantes aprendam, é muito importante. E, por fim, eu queria dizer para vocês, não há milagre, não há milagre, é trabalho duro. Mas tem uma coisa, e aí eu vou só fazer um gancho, que é muito relevante para eu saber de onde eu parto, para entender como que eu chego até onde eu quero chegar, que se chama avaliação. Então, não só eu avalio para saber se ele está aprendendo, mas eu avalio para saber onde ele está. E a partir de onde ele está, eu vou organizando o meu planejamento para ter uma clareza de como é que chegamos lá por meio de uma didática bastante consistente, organizada e com foco naquilo que é essencial. A base já traz referências, então não deixem de olhar esse documento também, ainda que os currículos não estejam finalizados. Obrigada. Muito obrigado, professora Kátia. Muito obrigado. Eu entendi que matemática é uma coisa importante e relevante, certo? E do que a gente tem visto, não é só para você, certo? Só porque você gosta de matemática. A gente tem visto que realmente o aprendizado da matemática, que no Brasil a gente tem bastante dificuldade de ensinar e de aprender, certo? Mas que ele faz muita diferença, certo? Inclusive para outros aprendizados, né? Isso é uma coisa. Agora, eu queria destacar uma coisa do que você disse, que é essa conjugação aí, que é do que realmente, né? O que eu estou destacando como uma coisa importante, e daí você está dizendo, bom, as redes em relação ao ensino médio estão trabalhando nisso, estão fazendo seus recortes, fazendo sua proposta e gerando consulta pública e, portanto, organizando isso para 22, certo? Que não podemos esquecer de para quem que é isso, né? E, portanto, considerar qual foi o trajeto, falando de 22, qual foi o trajeto desse estudante, certo? Para ele estar na primeira série em 22. Então, isso é uma outra coisa. E a outra coisa é essa perspectiva de que o campo didático é muito relevante, certo? Na segunda rodada, daí eu vou tentar fazer uma conexão desse campo didático aí com o que o professor Lente estava fazendo. Mas você terminou a tua fala num ponto que é essa perspectiva de que a avaliação ela permite saber onde, em que ponto está esse estudante, e que isso é uma coisa muito relevante para que eu possa propor a continuidade aí. Então, eu queria também aqui fazer um passo, e queria fazer um passo para convidar a palavra do professor Jorge Lira, que ele tem doutorado em matemática pela Universidade Federal do Ceará, certo? Com um estágio de pós-doutorado na Universidade de Tours, em Paris, na Paris 7, e Stanford. Ele coordenou o projeto Pronex entre 2011 e 2015 e o programa de pós-graduação em matemática da Universidade Federal do Ceará entre 2010 e 2012. Ele coordena o projeto CAPES, Confecub e outros projetos de pesquisa institucionais, com diversas colaborações internacionais. Em 2013, ele recebeu o prêmio Young Cientista da TUAS América Latina e Caribe na área de matemática. Ele foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências entre 2008 e 2013. Atualmente é professor titular e pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Ceará. Exerce também a função de cientista-chefe em educação básica no estado do Ceará, programa à frente do qual avalia, propõe e acompanha projetos integradores de avaliação, currículo e formação,
além de análise de dados educacionais junto à Secretaria da Educação do Ceará. Ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, na área de matemática. Sua pesquisa tem ênfase em geometria diferencial, análise geométrica e ciência de dados educacionais. Professor Lira, a palavra é sua, peço para você fazer a sua autodescrição. Tá bom, Maju, muito obrigado, boa tarde. Excelente convite, agradeço bastante. Boa tarde ao professor Roberto, professora Kátia, a todos os educadores aí, colegas que estamos acompanhando. Então, ainda tenho cabelos, professor Roberto, não estou sem barba, vestido azul também, com alguns livros aqui por trás, como sempre, uma porta ali à minha esquerda e, enfim, podemos aqui, Maju, começar a falar um pouquinho sobre a deixa que a professora Kátia nos deu aí de avaliação. Eu acho que a forma como está organizada é perfeita, que eu vou pegar vários ganchos aí dos que me precederam, tá? Então, eu começo aqui expondo. Não vou cansar vocês com muitos slides, não. Vou tentar aqui ser inteligível, mas ser rápido também, né? Dá para visualizar bem aí? Perfeito, vamos lá então. Então, peguei a pergunta que nos foi dada, né, Maju? Já a pergunta aqui encaminhada, e aí eu mudei um pouquinho também. Como sabermos se os estudantes sabem? E além do como, sabem o quê? Acho que a questão aqui remete a currículo também, obviamente. Eu vou fazer essas interrelações aqui ao longo da minha fala, tá? Bem, eu começo com dados aqui da forma mais tradicional. A gente tem essas avaliações de larga escala, todos conhecem. Aqui no Brasil tem a Prova Brasil, o SAEB, no caso do Ceará tem a prova chamada SPAES, cada estado tem uma dessas avaliações de larga escala. Elas olham lá de cima o sistema, elas avaliam o sistema educacional como um todo e atribuem certos rótulos, certos níveis numa escala de conhecimento, tecnicamente, escala de proficiência, em uma área que eu vou explorar, vou enfocar a matemática, professora Kátia, mas não porque seja a única que a gente pode tratar. É um foco até pelas circunstâncias de que a matemática é um gargalo imenso e é também um passaporte para o mundo do trabalho, para tudo isso que foi colocado antes. Então, esses dados se referem ao desempenho dos estudantes em duas avaliações, em dois ciclos, 17 e 19, na matemática do Ceará para ensino médio. A gente tem uma boa notícia, tem um crescendo, no sentido de que essas barrinhas em laranja são desempenho 17, as barrinhas em verde em 19, e a gente tem uma migração para a direita, significando que os estudantes, o alunado como um todo, migrou mais para o extremo da direita da escala, significando que eles vão galgando aí os degraus dessa escala e dessa escada de conhecimento, estão ali pelo meio da escala, estão ali no 5, 6, 4 dessa escala de proficiência, significando, pedagogicamente, é muito importante sempre, na minha fala eu vou pontuar isso, que tenhamos a leitura estatística dos dados, mas tenhamos, sobretudo, a interpretação pedagógica deles. Então, dizer que eu estou no meio da escala significa que algumas dificuldades aritméticas básicas foram superadas, ou seja, abre-se um caminho para o entendimento da matemática talvez mais robusta, mais complexa, e eu vou partir daqui para começar a ver de que forma a gente sai dessa definição de proficiência, que é um único número, para uma compreensão mais complexa e mais detalhada da aprendizagem. Nós começamos lá no estado do Ceará, tem uma pesquisa toda realizada em consórcio com a secretaria, esse programa cientista-chefe que eu coordeno visa fazer esse tipo de acompanhamento de dados, mas dá também uma inteligibilidade aos dados para que eles possam nortear políticas públicas. A gente começou, então, a analisar o que estava sendo aferido. Então, por exemplo, se a gente faz perguntas aos alunos nessas avaliações, por meio de questões específicas, a gente percebeu primeiro o seguinte, né, que se eu faço uma pergunta muito técnica, muito operacional, que simplesmente é um protocolo a ser seguido, a gente praticamente não mede nada, porque eu tenho aqui, por exemplo, uma pergunta feita sobre fatorar expressões algébricas. A professora Kátia sabe disso, a gente vai só seguindo uma receita de bolo e, no fim, eu não consigo discernir quem tem mais proficiência e quem tem menos, quem está melhor ou pior em desempenho. Essa reta horizontal, dividindo os pontinhos amarelos, que são os que acertam, dos pontinhos azuis, que são os que erram, essa reta horizontal quer dizer que há indiferença, ou seja, essa questão não me diz nada, não me dá informação, nem cognitiva, nem pedagógica, nem estatística. Se eu vou para uma pergunta muito mais fundamental e fundante, se eu vou para uma coisa que é estratégica na matemática, uma grande ideia matemática, que é a noção de número racional, né, que é um dos grandes gargalos na concepção da linguagem matemática dos alunos,
Uma pergunta bem feita, ela consegue discernir. Agora tem uma reta quase vertical, separando os pontinhos azuis dos que erram, dos pontinhos amarelos dos que acertam. Ou seja, eu consigo dizer que, de alguma forma, perguntas bem direcionadas e mais básicas, mais fundantes na matemática, permitem também separar melhor os nossos alunos e começar a ter intervenções mais direcionadas para grupos de alunos diferenciados. Se eu prosseguir também com essa análise, né, isso é feito em colaboração com outros colegas, eu cito aqui, tem a referência para um paper, inclusive, sobre isso, a gente começa a ver que a proficiência, que é medida com não sei quantas questões, não sei quantos apetrechos, ela já poderia ser completamente classificada e rotulada se eu fizesse uma única pergunta, basicamente. Ou seja, se eu coloco para o aluno algo como tentar expressar um número racional ou uma razão entre duas grandezas, das diferentes formas possíveis, por números decimais, por números escritos em notação de frações, se eu fizer uma pergunta bem colocada, a gente já conseguiria, de alguma forma, predizer todo o esforço avaliativo que tem sido feito. Ou seja, há certas habilidades, há certos conhecimentos básicos que, de alguma forma, reduzem o poder de interpretação das avaliações de larga escala. Então, de alguma forma, por um lado, a gente está vendo que as dificuldades de aprendizagem dos estudantes se devem a um conjunto de habilidades muito mais estrutural, muito mais básico, essa é a primeira constatação. Depois que, se a gente ficar, digamos, muito circunscrito a apenas avaliações de larga escala, que são avaliações de fim de processo, a gente não consegue identificar com mais precisão as dificuldades que esses alunos têm. Então, de alguma forma, o nosso interesse foi tentar sair dessa visão das avaliações somativas apenas e começar a ver uma avaliação que fosse mais processual, que fosse, digamos, construída ao longo da trajetória do aluno e que pudesse permitir intervenções mais apropriadas, especialmente em um contexto como esse que a gente vivencia, de ensino remoto, de dificuldades de interação pessoa a pessoa, como já foi colocado. Deixa eu passar aqui um pouquinho adiante. E aí eu coloco algumas frases que talvez tenham um certo tom de polemizar, no sentido de que, quando a gente olha para as avaliações como elas são postas hoje, né, o que a gente tem é uma visão da matemática que os próprios matemáticos, os usuários da matemática, e aí eu não penso só na academia, mas no próprio dia a dia do trabalho, da cidadania, quando a gente pensa na matemática, como aparece nas avaliações, o que a gente vê é um recorte empobrecido, de fragmentos, como está dito no texto, isolados, procedimentos isolados e desconectados, que não traduzem, de fato, o campo, o domínio real da matemática como conhecimento humano. Então, ao mesmo tempo, a gente tem avaliações que mostram questões problemáticas sobre lacunas de aprendizagem básica dos alunos e dizem também que, de alguma forma, a gente está mensurando essas habilidades dos alunos de uma forma muito estanque, desconectada e completamente distante do que realmente é a linguagem matemática. Então, essa construção que nós começávamos a fazer aqui no Estado e tentando colocar isso como um exemplo de uma avaliação que fosse mais processual, ela parte de uma análise do domínio, ou seja, ela parte do currículo. O currículo é realmente o backbone, a espinha dorsal aí de tudo que a gente tem que fazer em relação à avaliação. Então, entender, na concepção de uma avaliação, se a gente vai tentar saber o que saber, como avaliar isso, então é importante entender que a matemática tem, assim como qualquer área, eu falo dessa área especificamente, mas isso se aplica a outras áreas também, tem uma estrutura interna. A gente tem que ver a estrutura interna desse conhecimento. Quais as representações formais, quais os padrões de pensamento que aquela área da ciência, aquela área do conhecimento, da linguagem tem. Quando a gente olha para avaliações que são somativas apenas, nem sempre esse domínio complexo do conhecimento está refletido na avaliação. É preciso ter um cuidado mais para a progressão lógica desse instrumento de avaliação, ou seja, que eu possa ver todo o crescimento cognitivo, toda a dependência lógica dos vários temas que estão sendo avaliados. Então, é muito importante que, de alguma maneira, o instrumento de avaliação educacional ele reflita a estrutura interna, lógica e cognitiva desse campo de conhecimento. Sem isso, a gente fica com evidências muito frágeis. Nós ficamos fazendo perguntas que são, como eu já disse, algorítmicas, procedimentais, que envolvem apenas um dispositivo mecânico, sem realmente acessar informações mais profundas, mais fidedignas do que o aluno tem sobre o conhecimento e a habilidade naquele ramo do conhecimento. Então, de alguma forma, essa preocupação sobre esses instrumentos de avaliação
que leve em conta esse aspecto curricular, de alguma forma também isso está conectado à psicologia cognitiva. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem a preocupação de ter um enlace da avaliação com o currículo, né, incidentalmente, essa avaliação vista com essa perspectiva curricular passa também a corresponder aos achados da psicologia cognitiva mais recentes. Então, de alguma maneira, é a ideia de que você não pode acessar uma habilidade como se ela fosse um produto completo e complexo no fim do percurso pedagógico do aluno, do percurso acadêmico do aluno. Uma habilidade é construída ao longo do tempo e aí a avaliação deve decompor, de alguma forma, essa habilidade em níveis que são gradativamente construídos. Ou seja, em vez de acessar uma habilidade finalística e basicamente um núcleo de competências, a gente deve decompor isso ao longo do processo acadêmico do aluno, avaliando de forma processual essa constituição da habilidade e dos conhecimentos associados a ela. Deixa eu passar aqui um slide apenas e dizer que, por exemplo, esse tipo de preocupação, né, de olhar para os conhecimentos básicos e, ao mesmo tempo, ver de que maneira esses conhecimentos são construídos na mente da criança, na mente do jovem, isso remete ao fato de que, quando nós avaliamos de forma muito técnica, de forma muito baseada nas avaliações somativas apenas, a gente esquece a constituição das habilidades mais básicas na concepção matemática. De alguma forma, a gente começa a validar uma ideia que é muito prevalente de que a matemática é um terreno árido, né, como está dito aqui, que é basicamente um lugar onde não há nenhum recurso à intuição, em que você tem que ter apenas o domínio de regras mecânicas e operacionais. Então, de alguma forma, toda essa constelação aqui de fatos e de argumentos é para dizer que, na verdade, as avaliações somativas, como são colocadas, ao mesmo tempo que elas trazem um quadro preocupante sobre a situação dos alunos, também são instrumentos que a gente considera, nesse momento, né, específico do desafio do ensino remoto e dessas limitações de acesso ao aluno, são instrumentos muito parciais e muito reducionistas, né, para que a gente possa realmente entender que desafios de aprendizagem esses estudantes têm, né? Então, nós propusemos aqui, finalizo contando um pouquinho dessa construção, nós propusemos uma avaliação diagnóstica e formativa no Estado que surja como um complemento necessário e indispensável às avaliações de larga escala, e esse instrumento pretende ser algo que é acessado pelo professor, tem que ter uma legibilidade pedagógica, não pode ser apenas um punhado de números e dados, mas algo que o professor entenda como legível e que possa basear uma intervenção pedagógica rápida, né, incisiva e bem localizada, né? Então, é importante também que esses instrumentos sejam acessíveis às redes públicas, ou seja, que quem desenvolve esteja em interação com a rede, que não seja algo como black box que vem para a rede estadual, a rede municipal, e que não possa ser customizado para o interesse da rede. Terceiro ponto, que essa avaliação esteja alinhada a currículos, naturalmente, isso aqui é um ponto focal que eu já coloquei antes. As matrizes devem ser matrizes mais expandidas, não podem ficar circunscritas a esses conhecimentos mais constelados, mais distantes, mas tem que ter toda uma matriz progressiva, uma matriz orgânica, não é? E é claro que se a gente pensa em tratamento, em intervenções, tem que ter materiais à disposição dos professores. E para que esses materiais, esses dados da avaliação e o pensamento curricular subjacente cheguem ao professor, precisa ter formação de professores. Então, essa construção de uma política pública passa por avaliações, mas com avaliações já desaguando, já gerando intervenções para os professores. Então, só para dar a ideia aqui rapidinho, eu vou passar algumas coisas mais técnicas. O objetivo realmente é, em avaliações como a gente propõe aqui no Estado, detectar as lacunas relacionadas a certos temas do currículo, conseguir mapear em que nível, onde estão os estudantes, como já foi dito pela professora Kátia agora há pouco, né? Saber que habilidades são as mais fragilizadas, as que estão mais consolidadas, e com isso começar a endereçar os tratamentos mais personalizados, mais focados em cada grupo de estudantes, né? Então, só para dar um exemplo aqui, não é? A gente pensa sempre assim, que tem, no caso da matemática, um grande saber, que seria esse apanhado de tudo que envolve, por exemplo, relações não lineares entre grandezas, isso é um grande tema curricular. A gente pensa ali em assuntos que estão relacionados a esses temas curriculares, aqui a álgebra e as coordenadas cartesianas como sendo elementos que eu posso trazer para o tratamento desse tema, né? E a gente começa a pensar ali em em níveis, digamos, do currículo associados a essa avaliação, né?
E, de uma outra forma, a gente também vê aqui que, nessa figura, eu saio do limite aqui à esquerda, em que nós tínhamos uma única habilidade isolada, e temos agora um conjunto de objetos de conhecimento que são acessados por essa avaliação diagnóstica. Então, concluindo, Maju, basicamente sair do foco de uma avaliação que olha apenas de cima o estudante, o desempenho agregado, e olhar agora para o estudante individualmente e ver esse monitoramento progressivo da aprendizagem ao longo do seu percurso acadêmico. Eu deixo aqui um exercício típico, né, do que seria uma avaliação talvez mais interessante do que as que a gente tem aí no dia a dia, né? Então, por exemplo, deixo aqui para a audiência, que se defina o que é um metro redondo e que se calcula a área de um quadrado em metros redondos. Tá? Fica como exercício aí para todos pensarem um pouquinho. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Lira. Muito obrigado. Fiz uma compreensão das coisas que você chama a atenção. Acho que primeiro tem uma parte bastante complexa, tal, certo, de acompanhamento aí, mas fiz uma compreensão de que essa perspectiva de avaliação formativa, certo, e mais essa dimensão mais individualizada, está aí fazendo uma convocação de que esta avaliação do professor, certo, que está acompanhando o estudante, ela é muito relevante, certo, para conseguir acompanhar o desenvolvimento e, portanto, fazer escolhas pedagógicas, didáticas mais precisas. E que a dimensão de gestão, ou seja, toda a estrutura das secretarias e tal, ou seja, a política, esteja conectada em gerar as condições suficientes para isso acontecer, né? Quando você fala de primeiro da mudança dessas questões, desse tipo de coisa, mas que isso implica formação e que isso implica uma certa matriz aí que entenda o objeto de conhecimento e consiga gerar uma perspectiva construtivista, vamos dizer assim, do objeto do conhecimento, certo? Para ajudar tanto o professor como permitir que a ação dele gere esse aprendizado, né? Então, queria te agradecer, certo? Acho que a gente fazer esse trajeto de pensar aí a nossa questão, que é a ideia de efetividade, ou seja, de garantia do direito, certo, dos estudantes, de garantia do direito das nossas crianças, adolescentes e jovens, pensar a efetividade da aprendizagem, fazer esse trajeto, certo, de pensar o cérebro aprendendo, certo, e essa dimensão transpessoal, certo, olhar para a dimensão curricular, e acho que a professora Kátia traz uma perspectiva muito forte em relação a essa questão de que não só o desenho curricular, a arquitetura curricular, mas a presença do estudante, né, no sentido de que a gente está deixando muita gente pelo caminho, certo? Então, que nesse momento a presença do estudante, a continuidade dos estudos, a preservação da trajetória dele é muito relevante. A nossa continuidade de conversa dos webinários vai tratar disso. Nosso webinário da próxima semana vai focar essa questão da permanência, da evasão e tal. Vamos tratar disso mais profundamente. Aí o seguinte, eu queria dizer que a gente tem mais de 500 pessoas nos assistindo, certo? Queria agradecer, a gente tem gente do Mato Grosso, a gente tem gente do interior do Ceará, certo? Tem gente do Piauí, tem gente de Goiás, do interior de Goiás, aí nos assistindo. Tem gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, certo? Também nos assistindo. Queria agradecer a presença, queria agradecer aqueles que convidaram outras pessoas, certo? Porque a gente teve um crescente. A gente teve muitas perguntas no chat. Eu tinha perguntas que a gente tinha elaborado, mas
eu vou deixá-las de lado e vou trazer as perguntas, as questões, certo, que foram trazidas no chat, certo? E eu vou usar a mesma sequência, então eu vou começar com o professor Lente, certo? E seguinte, professor Lente, a Gleice Dornelles pergunta assim: se somente metade do cérebro aprende devido à ausência da interação social, as perdas que temos quanto à aprendizagem no período da pandemia será maior do que esperávamos? Bom, obrigado pela pergunta. Não é verdadeiro que somente metade do cérebro aprenda. O cérebro todo aprende. Por isso que eu fiz questão de dizer na minha fala que a gente tem 86 bilhões de neurônios nos dois lados do cérebro somados, e isso multiplicado por 30 mil sinapses por neurônio dá um número de 2,6 quatrilhões de sinapses no cérebro todo. E essas sinapses estão processando tudo que você pode imaginar. Estão processando os estímulos sensoriais, visuais, somestésicos, auditivos, e aí por aí vai. Estão processando a motricidade dos estudantes, todos. Estão processando mais complexamente o controle executivo, não é? Estão processando a atenção, a emoção. Então, a linguagem, a leitura, enfim, tudo que você pode imaginar que seja uma função cognitiva ou afetiva, está passando pelo cérebro. Então, nós estamos com tudo isso em ação a todo momento. Qual é a questão que a educação, qual é o dilema da educação, o desafio da educação? É como conduzir essas modificações que estão ocorrendo no cérebro todo dentro de uma pauta de interesse social. Quer dizer, a sociedade me diz o seguinte, a sociedade diz para o sistema educacional o seguinte: é preciso aprender matemática. Como é que se aprende matemática? Como é que o cérebro aprende matemática? O cérebro aloca uma região que biologicamente ia fazer outra coisa para a aprendizagem de símbolos matemáticos, operações matemáticas, etc. Era uma área que, pela biologia, iria, por exemplo, reconhecer faces. É o mesmo para a leitura. É muito interessante isso pelo seguinte: para a gente reconhecer uma face, a gente, biologicamente, é importante que a gente reconheça essa face por vários ângulos. Então, para eu reconhecer a Kátia, eu tenho que reconhecê-la olhando pelo lado esquerdo, pelo lado direito, de costas, eventualmente, né? À medida que a familiaridade aumenta, a gente reconhece as pessoas por vários ângulos. E isso é biologicamente importante, porque a presa precisa reconhecer o tigre vindo de qualquer lado. Agora, quando a gente vai aprender a leitura, a gente tem que perder essa habilidade biológica, porque a gente precisa diferenciar um P de um Q. É como se a gente tivesse que diferenciar, agora sim, o lado esquerdo do lado direito. Então, a gente desaprende, né? É uma contradição em termos, durante o processo educacional, essa constância de ângulo, que é característico do reconhecimento de faces. E a aprendizagem da leitura vai ocupar essa área do reconhecimento de faces com o reconhecimento de letras, grafemas, dos vários tipos. Entende? Isso se dá também no caso da matemática e vários outros construtos que são típicos da educação. Então, assim, a gente usa todo o cérebro, o tempo todo. O que a gente faz é incorporar mudanças que o ambiente nos traz para o bem ou para o mal, e modificar os circuitos do cérebro no sentido de processar essas mudanças. Legal, muito obrigado, professor Lente. Muito obrigado. Professora Kátia, você quando falou de que tem um campo didático aí também muito relevante, certo? Tem uma questão aqui, certo, que está perguntando assim: olha,
da Dalva Ferraz, considerando esse campo didático e considerando essa situação de distanciamento, certo? De não presença, de contato virtual ou contato estritamente por material impresso, tal, certo? Que coisas que a gente precisa fazer? Será que a gente tinha que fazer e demandar mais jogos, mais leitura, certo? A gente tinha que misturar tudo, certo? Ou a gente tinha que realmente só gravar aula sobre uma determinada coisa e andar, ou a gente tinha que pedir leitura e fazer perguntas sobre o texto. O que você pode ajudar a gente a pensar? Pode ajudar a Dalva e o conjunto dos nossos ouvintes. Queria só falar uma coisa, professora, que é entre 2 e 3 minutos essa resposta. Tá bem. Eu acho que é bem importante, acho que foi o Jorge que passou por isso na fala dele, mostrando o seguinte: é preciso uma coerência sistêmica, né? Você precisa saber o que você vai ensinar. Então, eu estava dizendo que entre o ensino médio de 2022, nós temos o ensino médio de 2020 e 2021, então nós vamos precisar olhar para essa ideia muito bem colocada da coerência interna em cada um dos componentes curriculares, ou então na área, para poder fazer a seleção, porque só atividade, só didática não vão resolver. É um pouco aquela história da Alice, para onde eu quero ir, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Então, essa seleção interna, essa coerência, ela é importante, mas ela é importante para o currículo, para o material, para a forma que o professor vai ensinar. Eu tenho visto que presença pedagógica é uma coisa muito importante, e ela pode ocorrer de muitas formas, né? Acho que você mesma aí na sua fala trouxe várias coisas que são possíveis fazer. Então, é possível fazer, hoje os jovens, se vocês se lembrarem, muitos deles, não todos, mas muitos deles, passam um tempo jogando distanciados. Existe a possibilidade de ter grupos de discussão com determinados recursos da internet. Mesmo quando eu mando uma tarefa para casa, vamos supor, na pior das hipóteses, a pior das hipóteses é não fazer nada, né? Mas vamos pensar na hipótese que a professora coloca como se fosse, eu tive que mandar as atividades impressas. Pensa na atividade. É muito mais interessante nós darmos um problema, um texto, um vídeo, a sugestão, um áudio gravado, né? Enfim, e propormos questões a respeito das quais eles possam dialogar, nem que seja com eles mesmos, ou fazendo alguma coisa mais criativa do que simplesmente uma grande lista de perguntas para eu ver as respostas. Então, a forma de aproximação do jovem para o conhecimento é muito interessante. E ela é muito determinante. Os estudos hoje mostram que a aprendizagem de um determinado conceito, muito fundamental em qualquer área de conhecimento, ele depende muito da forma, ele depende muito de como é que eu me aproximo daquele conhecimento. Então, sim, nós vamos ter que pensar os recursos que temos à disposição. Eu tenho visto coisas incríveis, né, que os professores fazem, mas essa didática que mostra que eu estou indo além de esperar uma resposta curta para uma pergunta curta, ela é muito importante nesse processo de aprendizagem. Muito bem, muito obrigado, professora Kátia, muito obrigado. Eu queria só dizer aqui, Minas Gerais reclamou, que eu não disse que Minas Gerais também está, certo? Mas não é só Minas Gerais que está, não, também. O Amapá, tem gente do Amapá, do Pará, da Bahia, do Amazonas, de Roraima, do Rio Grande do Sul, tem escolas indígenas participando aqui da conversa. Então, queria agradecer muito a participação de vocês. Espero agora ter chegado a todo mundo.
Não cheguei. Está faltando. Uniperiferia também está assistindo, certo? Estamos falando aqui, não é uma escola, é uma organização não governamental. Então, muito obrigado. Professor Jorge, eu também tenho algumas perguntas aqui para você, mas tem uma pergunta que é do César Santos, certo? Que ele tá pedindo aprofundamento ainda, professor Jorge. Então, vamos ver aqui como é que a gente pode ajudar ele. Ele está dizendo assim, professor Jorge, como identificar as lacunas de aprendizagem existentes entre os objetos de conhecimento na matemática? Perfeito. Então, ser profundo, mas ser breve, né? Então, é um desafio, assim como os 15 minutos que eu tive. Então, vamos lá. A gente fez um experimento aqui, nada mais do que um experimento que a gente está tentando refinar. O que nós fizemos foi quebrar, decompor, como estava ali, decompor a habilidade, decompor o objeto de conhecimento em toda a gradação que a gente imagina assim, como matemático, reconstruindo o percurso natural, lógico, cognitivo, para chegar naquele ponto. Então, a gente foi fazendo essa decomposição. E aí, o instrumento de avaliação diagnóstica que a gente está rodando agora no estado aqui do Ceará, por exemplo, ele tem um conjunto de atributos. Então, teriam 8 atributos que estão em todos os itens que foram colocados na avaliação. E todos dizem respeito àquilo que a gente já detectou como sendo o maior gargalo e impedimento de progressão dos alunos, que é a aritmética básica. A aritmética de números racionais, um pouquinho de geometria elementar. Então, os atributos dizem respeito a esses temas curriculares, mas também ao uso deles, a certas habilidades associadas a esses temas. E a gente consegue, com esses atributos, dizer que o aluno não apenas obtém um certo número, uma certa proficiência, mas ele pertence a uma certa categoria. Basicamente, a gente vai ter uma matriz que diz, olha, tais grupos de alunos têm esses atributos consolidados, esses não, e aí a gente consegue fazer esse mapeamento item a item, porque a gente vai vendo esse atributo, essas qualidades, digamos, cognitivas e também de conteúdo sendo refletidas em cada uma das questões que a gente faz para esse aluno. Então, se tem uma certa redundância, são, sei lá, 30 perguntas feitas ao aluno e a gente vê as combinações possíveis desses atributos que todos são mobilizados para responder essas questões. Então, a gente consegue categorizar, dar rótulos ao aluno que vão além de um rótulo numérico, um rótulo qualitativo. Eu digo, olha, esse grupo tem premência em que essas dificuldades sejam resolvidas. Aí vamos lá para os materiais, vamos lá para a formação dos professores, dizer, atenção a esse grupo, a sua sala é heterogênea, mas heterogênea de forma bem estratificada. As dependências de conteúdo, as maiores falhas estão aqui e aqui. Então, a gente consegue, de alguma forma, preliminar ainda, ter esse mapeamento. Ele vai sendo automatizado e vai sendo aprimorado a cada edição da avaliação diagnóstica. Tem que ser um processo. É diagnóstica e formativa, como já foi colocado pela Ju, inclusive. Lembrei do adjetivo formativa, que é importante aqui. Não sei se respondi, Maju, no tempo, mas é isso. Não, ótimo, professor Jorge. Eu queria destacar uma coisa daquilo que você está falando, considerando aqui as perguntas e tal, que, assim, acho que você está falando de uma combinação de muitos atores nesse trabalho, né? Então, queria só para aqueles que são professores ou gestores que estão aqui nos ouvindo, acho que o professor Lira está falando de uma combinação aí que implica os atores da secretaria, certo? Os atores da universidade, como é o caso dele, certo? Então, é isso combinado que permite essa possibilidade desse aprofundamento e, portanto, apoio para os professores, tanto do ponto de vista de formação, como do ponto de vista de material e de análise dos dados à medida que o processo avaliativo vai acontecendo, certo? Só para a gente não achar que a gente está dizendo que você, diretor, ou você, professor, deve ter domínio desse conjunto de coisas e resolver os problemas, tá? Não é nessa medida, não, mas na medida que a gente precisa ter um conjunto de atores aí implicados. Eu queria dizer que é o seguinte, que a gente tem também, certo? Gente do Maranhão, de Pernambuco, do Espírito Santo, de Rondônia
e do Paraná, certo? Todo mundo começou a reclamar que eu não tinha falado de todos. Então, assim, muito obrigado, certo? Queria agradecer muito, acho que o conjunto da nossa conversa foi muito agregador, e daí, assim, eu queria pedir realmente as últimas palavras de vocês e tal, mas eu queria fazer isso, fazendo uma única pergunta, para na despedida de vocês, nas últimas palavras, vocês conectassem aí. E daí tem uma questão que é o seguinte, do Estevão Rosa, certo? Será que a nossa profissão será substituída pelas máquinas, pelo professor digital? Será que estamos caminhando para não estarmos mais em salas de aula no futuro? Então, queria que as últimas palavras de vocês dialogassem um pouco com essa reflexão aí que o Estevão está fazendo aqui, certo? Um pouco temeroso, certo? Do que é que o futuro está nos reservando, o que é que a gente está projetando para o futuro. Pode ser mesmo a sequência, professor Lente? Claro. Também 2 a 3 minutos. Essa pergunta é uma pergunta muito instigante do Estevão, né? Porque é uma pergunta que perpassa não apenas a educação, mas várias esferas da atividade humana. Por exemplo, e levanta questões éticas muito relevantes, muito importantes também. Por exemplo, será que eu vou conseguir um implante de um chip no cérebro para favorecer a aprendizagem ou aumentar o potencial de memória? Isso está no horizonte, em princípio é possível. Agora, será que isso é justo eticamente? Será que eu posso fazer isso? Que malefícios isso pode trazer para a pessoa que tem um chip implantado? Já se implanta chips para pessoas com doença de Parkinson, por exemplo. E essas pessoas melhoram muito dos seus sintomas. Então, isso é uma indagação. A outra indagação, será que eu posso substituir o contato face-to-face, né, olho no olho, pelas máquinas, pelos aplicativos? Poder eu posso, mas isso traz um preço, que é a falta de empatia, a falta de troca que a aprendizagem exige. Quer dizer, a aprendizagem exige um alto conteúdo de emoção. Inclusive, é preciso ensinar aos alunos a lidar com as suas próprias emoções. É a coisa das habilidades socioemocionais. E dificilmente a máquina consegue fazer isso. Então, para encerrar, eu diria o seguinte: calculo que a gente esteja caminhando para um modelo híbrido, em que algumas partes, alguns aspectos do ensino e tanto da aprendizagem podem ser substituídos, podem ser feitos por intermédio de máquinas, aplicativos, chips, etc. Mas eu acho que o contato humano não pode ser abandonado, porque ele está na raiz da nossa biologia e da nossa articulação social de tantos milhares e milhões de anos. Muito obrigado, professor Lente. Professora Kátia? Então, eu tenho pensando um pouco nessa pergunta, fico pensando na história da evolução da nossa espécie. A nossa espécie escolheu evoluir, existem algumas outras espécies que precisam da comunidade, mas deliberadamente nós escolhemos estar juntos, né? Então, acho que essa proximidade ela é muito importante. A ciência, as pesquisas que têm sido feitas nesse momento de distanciamento têm mostrado a falta que faz estar com o outro, né? Para o jovem, para a criança. Isso pode acontecer porque nós temos um modelo de escola que foi sendo desenvolvido há muitos anos, não há milhares, mas há muitos anos. E certamente nós estamos passando por
por transformações. Eu também acredito que nós vamos poder, por exemplo, usar o ensino híbrido para prolongar a ação dos nossos estudantes, agora que vamos precisar fazer o contínuo curricular. Eu acredito que faz parte desta aprendizagem, não tem nada bom na pandemia, mas tem aprendizagens. E algumas aprendizagens dizem respeito a esses modelos de integração em sala de aula. Mas eu não acho que o professor vai ser substituído, e é interessante porque existe uma experiência, falando muito rápido, de um país do mundo que resolveu, é real essa experiência, que todos os estudantes precisariam, ao final do ensino médio, falar inglês. E eles não tinham professores falantes do inglês. Então, enquanto eles preparavam os professores para falar inglês, eles contrataram professores nativos, vindos de muitos lugares do mundo, colocaram numa sala e os alunos tinham aulas com aulas transmitidas por um professor distanciado. Teve aprendizagem? Teve, mas ela foi muito menos efetiva nas pesquisas que eles fizeram do que quando eles puderam ter pelo menos alguma pessoa com a figura do professor intermediando ainda ali naquele modelo que era distanciado e presencial. Então, para dizer que eu não acho que será tudo como era antes, mas eu não acho que nós somos substituíveis por uma máquina, ainda que aprendamos melhor a usá-las a favor da aprendizagem dos nossos estudantes. Muito obrigado, professora Kátia. Professor Lira? Obrigado, Maju. De fato, eu acho que tudo que a gente falou, inclusive um pouquinho sobre esse ferramental todo de avaliação, de você ficar sondando os alunos e ter diagnósticos, eu tenho a impressão que a gente só tem hoje mais ferramentas que talvez tornem o trabalho do professor menos maçante, que ele, inclusive, seja mais preciso, que ele tenha um olhar muito mais personalizado. Eu acho que até a interação pessoa a pessoa se torna mais efetiva. Quer dizer, o professor deixa de, por exemplo, se usa instrumento de avaliação ou plataformas de aprendizagem, ele começa a ter um olhar muito mais preciso e personalizado, né, do que talvez tivesse no dia a dia dele, que é muito corrido, sobre uma turma que é homogênea e diferenciada. Então, eu tenho a impressão que o diagnóstico mais preciso, a intervenção mais acurada, mais personalizada, é um ganho. A gente pode saber usar isso e tirar proveito, em vez de substituir o professor como profissional. A mesma questão dessas tais competências do século XXI, né, que esquecem que o nosso cerebelo é o mesmo, né, não mudou grande coisa. E aí eu remeto, inclusive, a uma das áreas, né, em que assim, essa interação humana é indispensável. A gente tem um matemático, inclusive agraciado com o Nobel, né, ano passado, o Roger Penrose, se dedicou a mostrar que a descoberta matemática, por exemplo, é não computacional. Então, assim, não tem como você tornar isso algorítmico, não tem como você reduzir isso a instruções. É humano e é inexoravelmente humano. A matemática, a poesia, a filosofia, e estaremos aí por muito tempo ainda. Muito obrigado, professor Lira. Muito obrigado. Eu queria agradecer, certo, a todos os participantes. Queria agradecer muito a cada um de vocês, nossos convidados. Vocês falaram de coisas muito, muito relevantes hoje, certo, para essa discussão da perspectivas de efetividade da aprendizagem para todos e todas, né? Eu queria destacar algumas coisas. Uma delas é que essa nossa conversa mostra que essa efetividade é atividade de muitos, certo? Não é atividade de poucos, certo? É atividade de muitos. Uma segunda coisa que a gente tem muitos conhecimentos que podem estar à disposição, certo? E nos ajudar a pensar, certo? As melhores combinações para gerar essa efetividade. Que a gente precisa ter muita atenção à presença, né? A como geramos presença, como geramos interação, dado que este é um fator bastante determinante e com uma composição, com uma presença forte, um valor forte na aprendizagem.
E aí eu queria terminar essa conversa, eu lembrei de uma coisa do professor Jorge Larossa, um professor espanhol, que ele fala da experiência, certo? Então, para mim, uma síntese do conjunto de coisas que vocês trouxeram está implicado com essa ideia de que a aprendizagem é uma experiência, certo? E, portanto, ele diz assim, olha, que a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. E a aprendizagem é alguma coisa que a gente quer que aconteça. Então, isso significa que isso nos toca, nos acontece e nos passa. Queria agradecer a cada um de vocês, porque, para mim, hoje, esse diálogo foi uma experiência. Espero que, para aqueles que estão nos assistindo, também tenha sido. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de, em alguma medida, assistir com alguém, ou que agora, certo, depois dessa escuta e depois dos muitos escritos aí no chat, vocês possam conversar com alguém sobre isso. Eu queria agradecer a nossa equipe, certo, do Instituto Unibanco, que o desenho e o desenvolvimento disso foi feito pelo Instituto, por uma equipe grande aí que está gerando essas condições. O audiovisual, todas essas coisas, foi a Bonita Produções, certo? E a tradução em Libras foi a Kathleen e o Vinícius, que garantiu isso. Muito obrigado. Na próxima quarta-feira, às 4h, a gente vai estar conversando sobre estratégias para enfrentamento à evasão e ao abandono, numa parceria com o Unicef. Então, queria convidar todos e agradecer muito, novamente, a cada um dos nossos convidados. Professor Lente, muito obrigado. Professora Kátia, muito obrigado. Professor Lira, muito obrigado. Um abraço em cada um. Ainda tem que ser só por declaração, os abraços. Muito cuidado, certo? E quando a gente puder ficar em casa, a gente fica em casa. E quando a gente tiver que sair, a gente usa máscara, e a gente lava as mãos, e a gente usa álcool em gel. Um abraço.